Boa noite, nós estamos na Gemara do Daf Samechei Amud Bet de Kiddushin. E a Gemara começa falando um caso interessante. Marzutra Veravada Saba Benei Derav Mari. Está umas 15 linhas de baixo para cima do Samechei Amud Bet, lá do B. Então tinha o Marzutra e o Ravada, eles eram irmãos. Dois raminhos da Gemara eram irmãos. E eles eram filhos Benei Derav Mari Barissur. Era o nome do pai deles. Palig Narsai, o pai deles faleceu, eles estavam dividindo os seus bens, os bens deles. Behad e Adadei, entre eles. Atulekamei de Ravashi, vieram diante do Ravashi. Aconteceu. Amrulei, vieram com uma pergunta. Alpishnei Edim, está escrito que precisa ter duas testemunhas. Amarachmana, Deus falou. Deibai lemeida lomatzi hadebeu. Qual é o motivo? Que se as duas pessoas que estão dividindo algo, que precisa monetariamente fazer algo monetário, que eles não possam voltar atrás, alguém falar que não aconteceu, mentir, querer roubar. Esse é o motivo que a Torá falou que precisa ter duas testemunhas para qualquer caso de monetário, é isso? Eles estavam perguntando para o Ravashi. Dei bailemeida, porque se as pessoas querem voltar atrás, lomatzi hadreber, para eles não voltarem atrás, eu, meu irmão, não somos mentirosos, confiamos um no outro. Será então que a gente precisa ter testemunha aqui para a gente dividir nossos bens? Boa pergunta, né? Irmãos. Não, eu acho. Não, só, eles são os sábios da Gemara, vai. Eles estão perguntando. A gente não vai roubar, a gente não vai mentir. A gente não vai. Eu confio em mim, confio no meu irmão, que também era o Marzutra, ele ia trazer na Gemara. Ah, a gente não vai mentir. Mas não pode. Será que Abraham mostrou isso. E aí? não tem nada a ver? Não Como tem não? nada. Então, é aí que tá. Quando a Torá falou... Quando a Torá falou... mas quando a Torá falou... Qual é a intenção? Tudo bem. Vale para todo mundo, tá certo. Mas eles estão chegando a perguntar assim... Eles sabem que vale para todo mundo. Mas a pergunta é... Qual foi a intenção da Torá quando a Torá falou que algo monetário funciona com duas testemunhas? Duas testemunhas conseguem comprovar, etc. É porque se cada um... É para evitar que mintam, esse é o motivo, ou não, ou é para fazer a coisa acontecer mesmo. Isso monetário, né? A gente está falando em dinheiro. Então vamos ver. Odilma lomikai memilta ela besahade, ou talvez a coisa só funciona com testemunhas. Ou seja, se a gente dividir sem testemunhas, a divisão não funciona, não valeu. Ou seja, eu ainda continuo usando o teu bem, a gente dividiu. A gente está pensando que agora esse campo aqui é meu e aquele campo é teu, mas na verdade não é. Esse campo é meu e teu, aquele campo é meu e teu. Talvez, como não teve testemunha na divisão, a coisa não funcionou. É. O que vocês acham que é, então? Tem que ter testemunha para ter validade e não ter Então, arrependimentos. A coisa fica sacramentada. Se não tem testemunha, Tá escrito. não valeu a divisão? Essa é a pergunta. Isso que eles estão perguntando aqui. Não funciona a divisão sem testemunhas? Por exemplo, vamos dar um exemplo agora em casamento. Casamento a gente estudou que sem testemunha o casamento vale ou não vale? Não vai. Não vale o casamento. Não vai. Então, a testemunha no casamento não é para um ou outro não poder depois falar, mentir, voltar atrás, fingir que não aconteceu. Aí tem as duas testemunhas, dá para comprovar que aconteceu. Não é só para isso. É óbvio que tem duas testemunhas, comprova. O cara vai falar alguma coisa, não casei, não. Tem duas testemunhas lá falando que você casou. Então, é óbvio que serve também para isso. Mas a pergunta é se valeu o casamento sem testemunha ou não valeu o casamento. Não dá. Então a gente estudou que não vale. O casamento não funciona no casamento. Uma pessoa pode ir para a moça, falar, casa comigo, olha o anel, pá, ela aceitou, mas não tinha testemunhas nenhuma. No dia seguinte ela falou, não casei, não quero, a gente não vou casar com outro. Então pode. Por quê? Porque ela realmente não houve casamento. Tá? A pergunta se em dinheiro é igual ou não. O que você acha, Celso? Você pergunta que é? E monetariamente é que nem Kiddushin ou não é? Fez uma ponte aquela ontem. Como é que é o nome daquela ponte? É Gzerah Shavá. É verdade. Você tá com uma pergunta, na verdade. Isso vai virar uma pergunta. A Gemara não vai perguntar isso, mas é uma boa pergunta. Você está falando que tem uma Gzerah Shavá entre dinheiro e Kiddushin. E coisas de Davar Shebervá, né? Coisas de Ervá, na verdade,
Da onde nós sabemos, a Gemara explicou ontem, né, que a gente estudou, da onde nós sabemos que precisa de 2 testemunhas em coisas de ervá, que coisas relacionadas a casamentos, etc. É porque se aprende dinheiro. Tá, a pergunta tua é boa. Na verdade, eu vi comentaristas falar sobre isso depois. De qualquer forma, olha a resposta que o Rabino falou, o Ravash falou. Ele falou surpreendentemente, não como vocês falaram. Ele falou o seguinte, que em relação em dinheiro, o único objetivo que a Torá falou que tem que ter testemunha realmente é para as pessoas não mentirem e não voltarem atrás. Mas a divisão é feita, a divisão. Tudo acontece monetariamente, eu dou para você, tá dado, você liberou alguma dívida, aconteceu, só que não tem provas. Então, testemunha, a função dela é fazer a pessoa não mentir. Inclusive, você pode voltar atrás e aquilo fica tudo... Não é que nem casamento, entenderam? Casamento, não funcionou o casamento, mas a divisão os 2 irmãos dividiram lá o campo, metade para mim da... Valeu, os 2 concordaram, valeu. Tá bom? Então, é óbvio que tem toda a parte de quinhar, né? Uma outra parte, qual é o ato que faz a venda valer? É carregar, é levantar, é dar, é pagar o dinheiro. Tem que ter alguma coisa aqui que vai fazer. Isso é um outro assunto. Só que funciona sem testemunha. Isso que é aqui que a gente está aprendendo aqui. Interessante. Então, vamos ver. Respondeu o Rav Ashi. Maleu lo ivru sahadei. Não vieram os sahadei. Sahadei são as testemunhas. Ela le chakrei. E sim para mentira. Eles vieram evitar a mentira. Então vocês confiam 100% no outro, fizeram 100 testemunhas, valeu. Tá? Então, é interessante isso. Amar Abaye. Ok, então até aqui, aí você veio perguntar. Você perguntou muito bem. Você falou assim, poxa, mas... E casamento, por que precisa ter testemunha para funcionar? Então eu vi comentários falando o seguinte, que o casamento é algo interessante, né? O casamento, toda a função dele é realmente para os outros. Qual é a consequência que essa moça casou comigo? Isso. É que ninguém mais pode casar com ela. Então, o casamento, parte do casamento realmente é ter testemunha. Testemunhar, porque se ninguém viu que isso aconteceu, então a consequência pode ser que ninguém sabe que ela casou. Amanhã vê outro cara. Então por isso explicam os comentaristas que realmente, se fosse só para analogia, era para o casamento ser igual ao dinheiro. Mas no casamento tem uma svará, tem uma ideia a mais para exigir que as testemunhas são parte do casamento. Faz parte. Tá? Boa pergunta. As perguntas aqui estão dos comentaristas aqui da Guimarães. Não, a mesma coisa, está dizendo assim, a mesma coisa foi o Abraão, quando ele pega aquela terra, ele diz assim, o que adianta você, entre nós dois, deixa eu falar. Não, o que é 400 ciclos de prata? Ele pagou diante de todos, sacramentou. Se não ocorresse tal fato... Não sei. É isso que você está falando. Você que está falando. Ocupar a terra. Pode voltar atrás, podiam mentir. Mas a venda, ela ia ter sido feita. Ia ter sido feita. Pode ser que o cara ia mentir. Por isso que precisa de testemunha. Para evitar que as pessoas mintam. Pessoas normais, é óbvio que normalmente a pessoa tem que fazer com testemunha. Na terra foi a gente vê uma teoria. Se a pessoa não fez com testemunha, o que acontece? Valeu. Tá? Então é isso que a gente viu. No casamento tem o anel e o testemunha. Ok. Vamos continuar. Próximo caso da Guimarães, Amar Abaye. Depois que a gente falou um pouco, a gente está falando sobre 2 testemunhas, uma testemunha, etc., veio Abaye e falou uma lei interessante em relação a uma testemunha. Amar Abaye. Amalo edechad, achalta chelev. Nós sabemos que tem partes, né, do animal que se chama chelev. É uma gordura proibida, que era uma gordura que era, na época do Korban, que fazia o sacrifício no Beit HaMikdash, era uma parte que era colocada, parte do boi, levava para o Mizbeah, no altar, ia junto lá, e essa parte a gente não pode comer. Mudaram a queimada lá. Chelev é uma gordura, em certas partes do boi que a gente não pode comer, até hoje, não pode comer. Só que, se Deus quiser, vai ter uma palestra em breve aí de uma pessoa que entende de escritar. Aí a gente vai perguntar para ele exatamente que parte que é o Chelev, que é essa gordura que é proibida, e qual é a parte do boi que é permitida. Ele vai explicar. Mas...
Uau, isso também é poder. É verdade. É De qualquer forma, muito pesada. não. Aí, de qualquer forma, o que acontece? Pela Torá, uma pessoa que come esse helev, é uma proibição da Torá negativa, e a pessoa tem um korban, tem que trazer um sacrifício no Beit HaMikdash por causa disso. Se ele comeu sem querer, os korbanot do Beit HaMikdash, os sacrifícios do Beit HaMikdash, eles eram trazidos quando a pessoa faz sem querer. Aí, vem agora, o que acontece se chega uma testemunha e fala o seguinte: eu vi que aquilo que você comeu, pode ser que você fez sem querer realmente, mas aquilo que você comeu era helev, era essa gordura. Uma testemunha falou isso. Será que a pessoa precisa levar agora um korban no Beit HaMikdash por causa disso? Levar um sacrifício, trazer um sacrifício no Beit HaMikdash para perdoar ou não? Com uma testemunha só. Precisa. Porque na verdade, por esse raciocínio, como o casamento faz parte integrante, se o cara comer ou não faz parte do. Então teria que ser igual ao dinheiro. Então o quê? Mas em dinheiro a gente falou que nem precisa de testemunha, né? Não precisa. Para funcionar a venda. Aqui é outra coisa, né? Aqui, na verdade, a testemunha vem esclarecer o que aconteceu. E só tem uma testemunha. Mas ele acha, tem certeza. A testemunha fala: eu tenho certeza que você comeu helev, eu estava lá, eu que separei, eu deixei de um lado o helev, do outro lado eu sou o shochet, separei, isso aqui lá, você falou e comeu bem a parte que não era para comer. Então a pergunta é, se a gente acredita nessa testemunha, a gente vai entender agora um pouco sobre uma testemunha, o que ela faz, né? Qual a força de uma testemunha. Especificamente nesse caso de trazer o sacrifício no Beit HaMikdash por comer isso, está escrito na Torá um passuk que parece que a pessoa concordou. Não pode ser algo forçado trazer esse korban no Beit HaMikdash. Mas, então vamos ver o que aconteceu. Falou Abai. Mas dá licença, você dizer que não comeu. Então, aqui a gente vai ver, se ele dizer que não comeu. Porque ela não come. Pois é, então vamos ver. Amar Abai, Amaloe Dechad, falou uma testemunha, Achalta Helev, você comeu essa gordura. Vealá, Shotek. E o cara, ele não falou nem sim nem não, ele ficou quieto. Comeu. Tem aquela consciência. E aí, isso quer dizer o quê, esse quieto? Concordou. Concordo. Concordou? Quem cala consente. Quem cala Concordou. Se consente. o cara não tivesse, ele ia ficar indignado. Não comi. Não comi. Vamos lá. Gordura Ok, já é tá bom. enjoativo, imagina. Neeman, falou Abai, Neeman. O que é Neeman? Acreditado. Essa testemunha, uma testemunha aqui foi acreditada, a gente considera que o cara está concordando, que nem vocês falaram. Tá na Tuna, tem outra Gemara que traz uma ajuda. Maloe decha da halta helev, está escrito claramente. Um testemunha falou: você comeu helev, essa gordura proibida. Bela omer lo achalti. Agora, nesse caso, está escrito lá, ele falou: não comi. E aí? Não comi. Eu comi? Não comi. Não acredita no cara que falou que não comeu. Não, Eu acredito. Se o cara. Se a testemunha viu Mas é Claro que viu, ele está falando que viu. E o cara está falando que não comeu. que não comeu, ele está indo contra a testemunha. Então fala Então, o aí, Abai, negócio e aí? E é agora? Coisa séria. Fala o Abai, patur. Essa pessoa está isenta de trazer o korban. Mas é também por aquele motivo que eu falei para vocês, que em relação a trazer o korban, o helev, está na Torá algo que não pode ser forçado. Esse korban, esse sacrifício, não era para ser forçado. Então, se o cara está falando que não comeu, então tá patur. Deduz o... Deve ter alguma coisa explicando esse passuca aí em algum lugar, né? tem o passuk das palavras do passuk. Ou dá, tá assim, ou ele confessou esse pecado aí que ele fez. Então confessou, Ou entendeu? tá mentindo. Precisa ser aqui algum sentimento da pessoa. Ok. Tama de amar lo. O motivo que ele falou não. Deduz o Abai e fala assim, ó. A Gemara está deduzindo. O motivo que ele falou não. Eu não comi. Por isso está escrito que ele está isento. Quer dizer O outro tá mentindo. que se ele Não está mentindo, é uma dúvida. está isento. Na prática, a gente fala que está isento. O outro O cara... viu e diz que não, que é verdade, não é verdade? Por que você está acreditando mais naquela... É uma testemunha só. Não, pode acreditar. Essa testemunha, se ela estiver mentindo, ela é passiva de De quê? pagar por isso. Ele também. E ele também, porque está mentindo. Isso. E aí, como é que pega a verdade? Então, especificamente, a gente não precisa nem chegar na verdade. Como eu expliquei, em relação a esse helev aqui, essa gordura,
para trazer no Beit HaMikdash, precisa ter o consentimento da pessoa. Então, se ele já está falando que não, ele está patur, está isento. Continua a Gumará e fala assim, daqui a gente deduz, tá, mas o motivo que ele está patur, está isento, que ele falou não. Haishtik, mas se ele ficou calado, está escrito assim, se ele falou não, está isento. Quer dizer o quê? Que se ele for calado, tem que trazer o korban, tem que trazer o sacrifício. Então bateu com o que o Abai falou antes, quando a pessoa fica calada, tem que trazer o korban. Aí ele voltou atrás. Bem, mano. Amar Abai, agora outro caso de uma testemunha. Amar lo edechad nitmeu tarotecha. Uma testemunha falou assim, sabe aquelas tuas frutas que você estava guardando com pureza? A gente sabe que na época do Beit HaMikdash tinha pureza, impurezas. Hoje em dia, sobrou um pouquinho só que os Kohanim não vão pro cemitério, os Kohanim não tocam em mortos. Então, um pouquinho dessa pureza e impureza sobrou. Mas antigamente a coisa era séria. Então, para você comer um korban, você tinha que estar puro. Para você o Kohen comer a trumá, tinha que estar puro. Então, digamos assim, você é um Kohen, estava puro, né? A gente sabe que para esse tipo de pureza precisa da vaca vermelha, tá, etc. Mas às vezes vai precisar só ir no mikve, depende do que vai acontecer. Mas de qualquer forma, você estava, seu cama estava lá, Kohen, na época do Beit HaMikdash, estava já guardando o seu almoço lá que tinham dado trumá para comer, estava puro. Você aproveitando, né? Você já tinha outras frutas lá que você estava guardando. Não era com pureza também, já estava puro, aí já ia comer. Chegou uma pessoa e falou assim, aquelas tuas frutas que você está guardando ali estão impuras. Uma testemunha falou que elas estão impuras. Então, a gente acredita nessa testemunha ou não acredita? Então fala, Gumará. Caso sério. Mas Não, é assim, se for igual ao outro caso, é a mesma coisa. E qual é, então? Se o cara concordar, Se ele ficou ou quieto. ficar É quieto, impura. é impura. Exatamente, isso que a gente vai ver. Mas Abai Não, isso aqui não é Kalva Homer, é igual. Não é Kalva. Amar Abai, amalo edechadit meu tarotecha. Está impuro as suas taharot, as suas frutas puras. Vealá shotek. E ele ficou calado. Neeman. Essa testemunha é acreditada. Betanatuna tem uma outra prova para isso. Edechadomber nitmeu. Uma testemunha falou agora para a pessoa: você se purificou. Você não pode entrar no Beit HaMikdash. Estava indo no Beit HaMikdash, eu vi você indo no Beit HaMikdash. Pode parar aí porque você se purificou. A gente acredita nessa testemunha ou não? Ele falou: não se purificou, não me purifiquei. Ou está falando do korban que ele ia trazer, que se purificou. Algo assim. Parece da linguagem, Lonit meu parece que é do korban. Ele fala, no korban não, o meu sacrifício não se purificou. Tá, tudo bem. Patur. Então, realmente, ele está isento. O que quer dizer ele está isento? Se ele entrou no Beit HaMikdash, ele não transgrediu nenhuma proibição. Sabe que tem a proibição de entrar no Beit HaMikdash impuro. Pelo menos... Então, na verdade, ele está isento pela lei do Gumará. Agora, se ele estiver mentindo lá em cima... sim. Tá, é verdade. Patur, mas de qualquer forma ele está isento, que ele está falando, só tem uma testemunha, ele está falando que não. Não, esquece a gordura agora. Agora a gente está falando que o cara está impuro, está entrando no Beit HaMikdash impuro. Aí veio uma testemunha falando, você está impuro. Você tocou no morto, eu vi. Aí eu falo, não. O teu boi está impuro, sei lá. Mas aí ele fala, não. Aí está patur, está isento. Só tem uma testemunha, ele está negando, está isento. Tama de amar lo. O motivo é porque ele falou que não. Ha-istik, mas se ele tivesse ficado calado... Ele pagava. Meheiman, essa testemunha é acreditada. Amar Abai, Amalo, Edechad Shorchanirba. Uma testemunha chegou para a pessoa e falou, sabe aquele teu boi que você tem no teu pasto? Ele teve uma relação proibida com um homem ou com uma mulher, sei lá. Um boi? É. Então, qual é a lei da Torá quando acontece isso? A mulher é apedrejada. O que acontece com o boi? Também. Também. E se tem duas... O boi, na verdade, ele é morto. Só que só com duas testemunhas o boi é morto. E a mulher? E com uma também. Não. Mas, tudo bem. Então, esquece a mulher. Estamos falando do boi agora. O boi, o que acontece com o boi? Tem uma testemunha agora que falou que o boi, ele fez uma relação proibida. O que faz com esse boi agora?
Não se mata o boi. Ah, não? Não. Mas o boi não pode ir para o Beit HaMikdash virar um korban. Ah, Não pode virar um sacrifício. Só pra ver. Uma testemunha. O boi não pode falar. Se tu perguntar pro boi, o boi vai ficar quieto. Então, Não, a pergunta agora é o dono. Se o dono vai ficar quieto ou não. Shorhan irba, ve'ala shotek. O cara ficou calado. Foi o boi que ficou calado. Foi o cara ficou calado. E aí? A gente acredita na testemunha ou não acredita? É uma testemunha só. Neema, a testemunha é acreditado. Ve'ta natuna. E outra prova como isso. Beshenavda boaverá. Então está escrito também claramente em outra fonte que foi feito com ela um pecado. Pode também ter sido uma idolatria. Nesse caso, fazer um pecado pode ser também idolatrar o boi. Idolatrar o boi, se ajoelharam para o boi morre. Você tem duas testemunhas. Se só tem uma, ele é proibido fazer um sacrifício com ele no Beit HaMikdash. filha, mano. Veshemit al pied errado. Outra coisa, outro motivo para matar um boi é o boi ter matado alguém, um homem. Sim? Então, mas tem uma testemunha só. Só tem uma testemunha que falaram que ele matou alguém. Então, de novo, então, a mesma coisa. Shemit al pied errado ou al pied baalim. Então, ou uma testemunha falou, ou os donos falaram, Neeman, são acreditados. Fala Gmará, Haya pied errado e redam. Uma testemunha, qual é o caso? Ideka modo baalim. Se os donos estão concordando, então não precisa nem de testemunha. Já falou que quando o dono concorda também, a gente acredita. Hainal piabalim, ela lá de Ishatik. Deve ser então que os donos ficaram calados. E deve ser então, deve ser que os donos ficaram calados e por isso o cara ou a testemunha é acreditada. Então, mais uma prova aqui, que nesse caso da relação animal, que uma testemunha ela é acreditada quando o cara ele fica calado. Quando ele nega, não. Mas por que ele está pegando vários casos iguais? Boa pergunta. Próxima frase da Gemara. Vitzricha, e precisa dos 3 casos. Então isso a Gemara está perguntando agora. Para que precisou 3 casos? Quais são os 3 casos? Vamos nos lembrar. O primeiro caso foi... Da moça? Da moça Como é que começou a história? Primeiro comeu o Helev. E mesmo do Heller. Do Helev, da gordura. Que o cara fala, você comeu a gordura. Ele falou, não comi. Que aí a gente fala, se ele ficou quieto, ele vai trazer o korban, né, no Beit HaMikdash. Senão, não. Isso é da gordura. Segundo caso foi que falaram para ele que as frutas dele se impurificaram e ele ficou quieto. Né, ele estava comendo com pureza, tal, com, digamos, um cohen. E o terceiro caso foi o animal. Falaram que o animal dele teve uma relação proibida ou coisa assim. Então que não vai poder levar esse animal para o Beit HaMikdash. 3 casos. Que a gente falou que quando tem uma testemunha e a pessoa fica quieta, a testemunha é acreditada. Betzricha, fala Gemara, precisa. Se você ensinar só esse primeiro caso da gordura, e lavdekim leo benafshei, se a pessoa não tivesse certeza, concordasse na hora que ele ficou calado, a testemunha falou, ele ficou calado. Se não fosse que ele concordasse com isso, de avad lo kimlei benafshei de avad chulir bazara. O cara, se no silêncio dele não estivesse concordando, é óbvio que ele não ia querer levar agora. Qual ia ser a consequência? Se a gente falar, ele concordou, ele ficou quieto, a gente falou que ele concordou. Por que isso? Porque, qual é a consequência agora? Ele vai trazer um korban no Beit HaMikdash. Se não fosse que ele precisasse levar o korban no Beit HaMikdash, tem uma proibição de levar um korban no Beit HaMikdash, o sacrifício do Beit HaMikdash, que não precisa. Então, de novo, tem uma pessoa agora falando assim, você comeu algo, uma gordura lá, que você agora precisa ir pro Beit HaMikdash trazer um korban. Ele vai ficar quieto? Se ele achasse que não... Então esse silêncio dele, a gente poderia pensar que só nesse caso, o silêncio dele quer dizer realmente que ele concordou. Mas talvez em outro caso, o silêncio dele pode ser que ele não está ligando para o que está acontecendo. Mas nesse caso, a pessoa vai ser acusada de fazer agora ele vai ter que levar um korban no Beit HaMikdash. O silêncio dele, se ele ficou quieto, realmente é porque ele está concordando, senão ele ia falar. Loave Maite, ele não
não ia trazer, ele não ia ficar quieto para assumir essa responsabilidade de levar algo que não precisa para o Betamigdash um korban. Mas falaram para ele, ó, aquelas tuas frutas ali estão impuras. Nesse caso, ele não precisa... Ele podia estar olhando assim pro cara, o que o máximo vai acontecer? Ah, vocês querem assumir que aquela fruta é impura? Eu vou comer quando eu estiver impuro. Né? É difícil ficar puro todo o tempo. Então, quando eu estiver impuro... Então, pode ser que aquele silêncio dele não necessariamente é que ele concordou. Pode ser que o silêncio dele é que ele não se importou com o que o cara está falando. A sequência não era grave. Então ele até discordava do cara. Mas ele ficou quieto porque não estava se importando com isso. Poderia ser. Veio o Abai falar essa segunda lei para falar para a gente não. Se ele ficou quieto, quer dizer que ele concordou sim que as frutas dele foram impuras, impurificadas. Então isso que a Gemara falou. A gente podia falar, isso que ele ficou quieto, dessa vara, ele pensou, Hazilei, Bemei, então matou. Eu vou pegar essas frutas quando eu estiver impuro. Ok. Mesmo assim, se tivesse ensinado também essa lei, por que precisou falar a lei do boi? De qualquer forma, foi uma perda aqui, né? Teve um prejuízo. Ele, nessa semana, está puro, não vai poder comer dessas frutas. Tem um prejuízo aqui. Mas já tem um caso que não é nem prejuízo. O boi, uma testemunha falou que o boi teve uma relação proibida, quer dizer que não vou poder levar o boi de korban, sacrifício para o Betamigdash. Quantos bois de mel são levados para o Betamigdash? É um ou outro. Quando que eu levo o boi para o Betamigdash? Então você poderia pensar que não foi prejuízo nenhum o que aconteceu com ele, e o que ele ficou quieto quer dizer que ele não concordou, não quer dizer que ele concordou, que ele não se importou. Veio o Abai e falar, não, se ele ficou quieto, quer dizer que ele concordou, e é verdade o que a testemunha está falando, e não vai poder levar esse boi pro Betamigdash mesmo. Então, nos 3 casos, a pessoa, quando ela não fala nada, é porque realmente... Concordo, ele precisou escrever isso, apesar de ter escrito os outros casos. Isso que a Gemara falou, concluindo isso. Aval chorou nirba, meimaramara, o cara poderia falar, koloshvarim lav bnei ligabei misbeah kaimen. Todos os bois não são feitos para ir para o Betamigdash mesmo, para o misbeah. É uma minoria que vai, então não importa que você está falando que esse boi não vai poder, tá bom. Tem outros. Tzricha, e por isso precisou também escrever esse caso. Tá? Então, concluindo, a gente está vendo aqui leis o que acontece com uma testemunha que a gente assume o que eles estão falando quando a pessoa fica quieta. Tá? O cara concordou, a gente assume, a gente acredita numa testemunha. Em geral, uma testemunha, ele é acreditado quando é algo que... Tem algumas leis que não são acreditadas às testemunhas. Por exemplo, em relação a uma relação proibida, que você está mudando, na verdade, o status de uma moça casada, por exemplo. Você está falando, uma testemunha vem falar, essa mulher traiu. Você está mudando o status dela. Ela era uma pessoa que era permitida morar com o marido e agora não é. Isso uma testemunha não tem força para fazer. Agora, algo que a gente não tem nem sim nem não, e vem uma testemunha e fala é assim, então isso normalmente a gente acredita sim numa testemunha. Por exemplo, uma comida. O que é a função do masguia? Por que precisa só de um masguia e não de 2 masguia? A princípio... precisaria 2 testemunhas. O que o masguia está falando? Ele está testemunhando que essa comida é kasher. Mas ali não é testemunha, ali é execução. O quê? O masguia faz execução. Não. Estou falando agora o masguia de um restaurante. Bom. Você agora chega no restaurante, tem uma pessoa lá, o masguia, é kasher, eu que verifiquei, pode comer. Por que nunca ninguém falou assim, mas você é uma testemunha, na Torá precisa de 2 testemunhas. Mas você poderia, por gentileza, abrir, que eu quero ouvir bem? Então, sim. Só concluindo, só concluindo essa ideia. As testemunhas, quando o assunto não é algo que a gente tem uma pré-definição se já era permitido e a testemunha está mudando, ou se está proibido ela está permitindo, é algo que a gente não sabe, uma testemunha sim é acreditada em falar. Ok? Então, por isso que um masguia basta um masguia. Ele falou, é kasher. A gente não sabia o que era. Podia ser um masguia, uma testemunha, vem falar isso é kasher. Nisso, a Torá sim acreditou em uma testemunha só. E por isso, essa é a função do masguia, de ter uma testemunha só. Basta ser uma, não precisa ser 2 masguia. Senão ia ficar mais caro.